Inicialmente no nosso curso, como de costume, a gente vai ter aqui a nossa parte teórica. Não tem como a gente auxiliar a prática sem a gente antes entender a teoria, o porquê de estarmos realizando determinados procedimentos. Nós precisamos ter esse conhecimento e é esse conhecimento que solidifica ali as nossas ações e que qualificam ainda mais o nosso serviço, porque nós estamos realmente fazendo um procedimento do qual nós o conhecemos a fundo. Não somos simplesmente trocadores de peça, não somos simplesmente trocadores de placa, nós realmente conhecemos aquilo que nós estamos fazendo. Então nós vamos fazer aqui uma breve viagem pela história, onde nós vamos ver que em 1883 Thomas Edison tentava aprimorar a lâmpada elétrica. E numa dessas experiências aí, onde ele tentava aprimorar essa lâmpada, ele fez a seguinte coisa. Ele pegou aí um filamento, no qual ele queria aumentar a vida útil desse filamento e também evitar o escurecimento do bulbo, que seria ali uma parte de vidro da lâmpada. E então ele efetuou a seguinte experiência. Ele colocou dentro da lâmpada uma placa conectada ao polo positivo da bateria e o polo positivo ele conectou ao filamento incandescente. Nessa primeira condição não aconteceu nada. Ele ligou, nada aconteceu. No entanto, quando ele inverteu as polaridades dessas ligações, houve aí uma circulação de corrente e, embora ele não tenha dado a devida importância, a sua descoberta havia criado aí a primeira válvula de iodo. Mais tarde esse efeito passou a ser conhecido como efeito Edison e ele é o princípio de operação das válvulas e dos tubos de raios catódicos, que hoje são empregados nos televisores e osciloscópios. Na verdade, a gente não tem mais, a gente não faz mais o uso desse tipo de televisor que utiliza os raios catódicos, mas é muito interessante a gente conhecer o porquê das coisas, né? A gente vê aí que, por exemplo, hoje o nosso osciloscópio ele evoluiu muito. Hoje a gente já trabalha com osciloscópio digital, que é esse aí que vocês têm na tela, mas é legal conhecer a história por trás disso aí, o que aconteceu até que nós pudéssemos chegar a esse equipamento maravilhoso que nós temos hoje. Antes a gente tinha um osciloscópio bem maior, bem mais pesado e que fazia o uso de um tubo para a exibição da imagem semelhante ao tubo das TVs CRT, que também são TVs que deixaram, né, de ser utilizadas. Hoje em dia ainda existe sim locais do Brasil e do mundo em que as pessoas ainda fazem uso sim desse tipo de TV, mas é um uso que cada vez mais ele vem deixando de ser comum, né? Hoje em dia nós temos as TVs LCDs, temos as TVs de LED, OLED, plasma, e as TVs só vêm evoluindo a cada dia. E o nosso osciloscópio aí ele não poderia deixar de evoluir também. Hoje, ao invés do tubo ali para fazer a apresentação das imagens, a gente já tem um display. Sim, se a gente for falar de um equipamento, é um display que significativamente ele já tem aí uma ótima qualidade de exibição. Inclusive podemos aí fazer controle de brilho, controle de saturação, para que nós possamos aí ter a informação sendo exibida na tela da melhor forma possível. Continuando nossa viagem aqui pela história, o elemento principal do osciloscópio é o tubo de raios catódicos, que a gente chama de CRT. O tubo consta de um bulbo de vidro em forma cônica, cuja base, que seria a tela, é recoberta internamente por uma substância, que seria o fósforo, que tem a propriedade de emitir luz quando atingida por um feixe de elétrons. Para atrair os elétrons contra a tela, é utilizada uma válvula conectada ao vértice do cone. A esta válvula dá-se o nome de canhão de elétrons. Então, os osciloscópios mais antigos, assim como as TVs, a gente tinha aí, dentro da formação da sua tela, nós tínhamos aí o famoso canhão de elétrons, né? Todo mundo conhece aí o famoso canhão de elétrons. E eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por essa experiência de quando a televisão está ligada, você encostar o braço ali na frente da tela e os pelos do braço, né, eles sobem todos justamente por isso, porque ali nós tínhamos um canhão de elétron e ele acaba fazendo uma espécie de descarga nos pelos do nosso braço e eles acabavam ficando ali todos os pelinhos esticados, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso, eu fiz muito isso aí durante a minha infância. E esse canhão consiste em um eletrodo
denominado cátodo, que é aquecido por um filamento para possibilitar o desprendimento dos elétrons. Além disso, são interpostos entre o cátodo e a tela diversos outros eletrodos utilizados para controlar o feixe de elétrons. Em um tubo típico são encontrados o eletrodo de controle, cujo potencial controle a intensidade de feixe de elétrons, o anodo de focalização, que atua como uma lente, focalizando o feixe de elétrons, o anodo acelerador, que aumenta a velocidade dos feixes diante do choque com a tela, e o anodo acelerador, que aumenta a velocidade do feixe antes do choque com a tela. Nós temos aqui um diagrama, onde nós temos aqui as partes, subdivisões de toda a formação ali do tubo que compõe a tela. Então nós temos aqui o cátodo, o filamento, a grade de controle, o anodo acelerador, o anodo focalizador, as placas de deflexão horizontal e vertical, e temos aqui a nossa própria tela. Então imagine aí, quem nunca viu um osciloscópio analógico, vocês já imaginem, para vocês terem ideia do tamanho, vocês imaginem que a tela tinha que ser acoplada no corpo dele, obviamente. E a tela dele tem mais ou menos assim, da frente da tela até a parte de trás, onde nós temos aqui o tubo, mais ou menos 55 centímetros. Então realmente é um equipamento bem grande. Logicamente que com o passar do tempo ele foi recebendo algumas atualizações e existem modelos bem menores, mas também se vocês pesquisarem aí vocês vão encontrar alguns modelos um pouco maiores. Continuando aqui, gente, nossa história. Agora nós vamos entender aqui como que acontece o processo de formação de imagem na tela. Então nós podemos ver aqui que para criar essa imagem na tela é necessário deslocar o feixe de elétrons. Em um osciloscópio, o feixe de elétrons ele é deslocado por campos elétricos ao passar por dois conjuntos de placas denominadas placas de deflexão horizontal e vertical. Quando o feixe de elétrons passa pelas placas horizontais, ele é desviado verticalmente pelo campo elétrico. Nas placas verticais, o deslocamento do feixe ocorre no sentido horizontal. Quando não se aplica um sinal às placas de deflexão, o feixe de elétrons colide com o centro da tela, formando um ponto luminoso. O movimento horizontal do feixe de elétrons é obtido pela aplicação de uma tensão dente de serra nas placas deflectoras horizontais. Essa tensão ela é mostrada na figura abaixo. Então nós temos aqui uma forma de onda, né? Essa daqui seria uma espécie de dente de serra, e ela é utilizada no sinal de varredura horizontal. Essa foi nossa aula sobre uma breve viagem aí no tempo, né? Digamos assim, uma viagem na história, sobre como aconteceu esse efeito, sobre como foi descoberto a possibilidade de se apresentar a imagem na tela, como que aconteceu os primeiros passos para que nós pudéssemos evoluir até os dias atuais. Então deixo vocês aí com